Queridos e queridas, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Estamos voltando aqui com a nossa disciplina de eclesiologia e esta é a aula de número 2. Bom, eu já quero começar a nossa aula fazendo uma pergunta para vocês, tá? Vamos testar a memória de vocês aí, ver se vocês realmente fixaram o conteúdo da primeira aula. E a pergunta, olha, ela é muito simples. O que é teologia sistemática? Puxa vida, hein? Essa pergunta é simples. O que é teologia sistemática? Ô, fecha esse caderno aí, hein? Não é para colar, não. Esse momento agora é o momento de você pensar, né, na pergunta que eu fiz e eu quero que você responda com as suas palavras, isto é, da sua forma simples relacionado ao assunto, do seu entendimento. Você não precisa responder exatamente conforme nós trabalhamos na aula passada. Então, o intuito é que você tente memorizar o conceito, até porque se um dia você for indagado, já que você já é um seminarista, um aluno de teologia, você precisa responder os conceitos mais elementares sobre o assunto, tá? Então, o que é teologia sistemática? Bom, já falei bastante, você já deve ter pensado na resposta, tem 4 segundos para responder. Vamos lá? 1, 2, 3, 4. O que é teologia sistemática? Responda aí em sua casa em voz alta. Bom, se você respondeu mais ou menos assim, em tela, a teologia sistemática é uma tentativa de organizar as principais doutrinas bíblicas para um melhor entendimento. Tá ótimo, não é? Ah, mas professor, eu não vou conseguir memorizar ao pé da letra o que está sendo proposto aí. Não tem problema. Se você responder mais ou menos assim, olha, teologia sistemática é uma tentativa de separar os assuntos ou as doutrinas bíblicas que estão expostas na palavra de Deus por temas, tá ótimo, tá ok. Ou seja, você vai falar sobre o anjo, tem lá uma disciplina sobre anjos, a angelologia. Vai falar sobre o pecado, tem uma disciplina separadamente das demais, chamada hamartiologia, doutrina do pecado, e assim por diante. Como esta, né? A doutrina da igreja, né? Que é a eclesiologia. Tá? Então, se você responder de forma objetiva e simples, como eu acabei de dar aqui, um exemplo, tá excelente. Vou considerar na avaliação que será aplicada para essa disciplina, tá bom? Ok, então, continuando aqui, nós falávamos, né, na conclusão da primeira aula sobre a igreja invisível, quando ela surgiu, né? E ela sempre existiu na mente de Deus. A igreja verdadeira foi comprada antes da fundação do mundo. O Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Então, os eleitos de Deus, eles foram escolhidos soberanamente por Deus, conforme a palavra do Senhor nos ensina lá em Efésios 1:4, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, conforme Apocalipse 13:8, que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Então, a igreja invisível, aquela que nós não podemos contemplar humanamente, e até falamos na aula passada, dando alguns exemplos, que nós não podemos olhar para alguém na igreja e falar, olha, você não é salvo, ou olha, você é salva. Nós não podemos fazer isso dentro desse conceito de igreja invisível, tá? Que é composta por todos os eleitos, por todos os crentes que se entregaram para Jesus, que já estão com Jesus, ou seja, morreram em Cristo. Nós que estamos aqui, não é? Batalhando não é? Dentro daquilo que Judas escreve na sua carta. Lembrando que não é o Judas Iscariotes, né? É o Judas, meio-irmão de Jesus, filho de José e Maria, né? Que tem um capítulo apenas e basicamente 25 versículos. Ele fala que nós temos que batalhar pela fé que foi dada uma vez aos santos, né? E aqui nós não estamos pisando em ruas de ouro, não é? Que nós não estamos num cenário de férias. Vida cristã é batalha, é guerra, é peleja, tá? Basicamente é isso. Então,
aqueles que se entregam para Jesus e morrem em Cristo Jesus, né? Ou seja, perseverando até o fim, como diz o texto, aqueles que perseveram até o fim serão salvos, né? Esses fazem parte da igreja invisível também. Mas agora, e a igreja visível, não é? E a igreja visível, quando ela surgiu? Bom, a resposta é simples e objetiva. A igreja visível, ela surgiu com Jesus, tá? Então, como está em tela aí, ela nasce com o Senhor Jesus no texto de Mateus 16, 18, capítulo 18, versículo 15 e 20. Como instituição operante, lá com os 120 discípulos, como registra Atos, capítulo de número 1 e 2, né? Aqueles 120 que estavam ali aguardando a promessa de Jesus. E desse dia em diante, a igreja está completa, constituída de pessoas regeneradas, batizadas em águas em nome da Trindade, né? Organizada nos padrões do Senhor Jesus, unida pelos laços da obediência e amor, batizada no Espírito Santo, portanto, revestida de poder, pregando somente a palavra da verdade, ganhando almas para Jesus, testificando de Jesus, fiéis à doutrina dos apóstolos. Aí eu falo assim, mas professor, essas sessões aqui, nós não temos textos aqui como referência. É porque são posições um tanto quanto claras, tá? Mais clara do que essa luz que ilumina o seu smartphone ou o seu notebook ou esse dispositivo que você está usando para assistir essa aula, tá? Existem milhares e milhares de textos aí, qualquer aluno de escola bíblica dominical consegue se basear, tá? Então fica uma tarefa para vocês. Como vocês podem padronizar aí com textos bíblicos, não é? Embasando aí a linha de raciocínio de vocês com esses títulos que estão expostos aqui, tá? Fica uma atividade para casa aí, né? Por exemplo, pregando somente a palavra da verdade. Que texto a gente poderia usar aqui? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 1 em diante, né? Vai chegar um versículo que Paulo vai enfatizar. Ô Timóteo, pregue a palavra, enches a tempo e fora de tempo, tá? Então, a gente tem base bíblica para todas essas sessões. Deixei livre de propósito para que vocês pudessem pesquisar, tá? Mas aí, fiéis à doutrina dos apóstolos, com os dons espirituais, operando milagres, uma igreja de oração, igreja disciplinada, igreja perseguida e sofredora, igreja dispersa e pregando a Cristo, tá? Então, a igreja invisível, ela sempre existiu na mente de Deus, tá? Em tela aí, do ponto de vista histórico profético, no Antigo Testamento, Israel é conhecido na Bíblia como uma igreja, no sentido de ser um povo chamado para servir a Deus. Depois da comunidade judaica o ter rejeitado, Jesus predisse a fundação de uma nova igreja que daria continuidade à sua obra aqui na terra. Então, a igreja invisível sempre existiu na mente de Deus. Fechado esse assunto. A igreja visível surgiu com Jesus, como nós trabalhamos aqui. Temos aí uma frase muito legal do grande expositor bíblico, do grande reformador, João Calvino, na página 903 da sua Instituta, quando ele diz assim, abro aspas, está em tela, Roma não é uma igreja e o Papa não é um bispo. Não pode ser mãe das igrejas aquela que não é igreja. E nem pode ser príncipe dos bispos aquele que não é bispo. Por que que eu trouxe essa citação aqui? Fecho aspas, palavras de Calvino, tá? Essa palavra pesadíssima, não é? Nessa frase que Calvino expõe em um dos seus trabalhos. Ele norteia exatamente o que o catolicismo romano não representa, tá? E por que que não representa, professor? Não representa
Justamente porque a igreja romana, a igreja medieval, entende de forma diferente dos protestantes o conceito relacionado à natureza da igreja, o conceito relacionado, por exemplo, à origem da igreja, tá? E nós vamos trabalhar isso com vocês nesse momento, tá? O papado é a espinha dorsal do catolicismo romano. Então, todo edifício católico está construído sobre um falso fundamento de que Pedro é a pedra sobre a qual a Igreja de Cristo está fundada e que Pedro, então, foi o primeiro Papa e que os papas são sucessores legítimos de Pedro. Inclusive, eu tenho no nosso canal do YouTube, Cristianismo e Mission, 8 aulas sobre história da igreja, tá? E eu dou algumas explicações relacionadas ao surgimento da igreja medieval, né? Sobre os desvios que foram acontecendo ao longo dos séculos aí, e por conta desses desvios, por exemplo, venda de indulgências, a doutrina do purgatório, a venda de relíquias, veneração a imagens, etc. Tudo isso culminou então na Reforma Protestante, lá em 1517, no dia 31 de outubro, quando o monge agostiniano Martim Lutero fixa suas 95 teses nas portas da igreja de Wittenberg, na Alemanha, contra as indulgências, contra o perdão de pecados por pagamentos. Então, confira lá no nosso canal e você vai ter lá 8 aulas sobre história da igreja, tá? Isso aqui é só uma pincelada rápida, porque faz parte da disciplina de eclesiologia, tá? Então, voltando aqui à nossa leitura, eles entendem que Pedro é a pedra sobre a qual a igreja está fundamentada e que Pedro, então, foi o primeiro papa e todos os demais papas são sucessores legítimos de Pedro. Essa concepção, ela tem um problema exegético um tanto quanto grave, tá? Vamos lá. A igreja romana, baseada em uma exegese infundada de Mateus 16:18, afirma que a pedra é o apóstolo Pedro, tá? Texto de Mateus 16:18 diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, tá? Eu quero fazer uma exegese rapidinho com vocês. Se você puder, por favor, abrir a palavra de Deus comigo aí, em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Vamos analisar juntos esse texto rapidamente, tá? Eu não estava no meu radar aqui fazer, né, uma exegese nesse texto, mas eu acho importante nós enfatizarmos aqui algumas verdades, elencar algumas verdades, tá? Bom, então, vamos lá. Palavra Pedro, com a sua Bíblia aberta aí, do grego Petros, significa fragmento de pedra, tá? E é um substantivo masculino. Eu vou repetir. A palavra Pedro, do grego Petros, significa fragmento de pedra e é um substantivo masculino. Aponte aí nas suas anotações. Agora a palavra pedra, do grego Petra, significa rocha e é um substantivo feminino. O demonstrativo grego, essa, que aparece aí na sua Bíblia, a palavra grega tetote, encontra-se no feminino, ligando-se, portanto, gramaticalmente, logicamente, à palavra feminina Petra, a qual imediatamente procede no texto, tá? Então, esse demonstrativo feminino no texto, essa, tetoute, tá? Não pode concordar em número e gênero com o substantivo masculino Petrus, que significa Pedro, tá? Então, professor, mas e se Jesus quisesse estabelecer Pedro como fundamento da igreja? Como isso seria dito? Seria mais ou menos assim, tá, pessoal? Olha, tu és Pedro e sobre ti
sobre ti, tá? Que é a palavra grega epissoi, edificarei a minha igreja, tá? Mas como não está assim, né, na palavra de Deus, tanto para evangélicos, protestantes, quanto para católicos, está exatamente como nós acabamos de definir. Pois também eu te digo que tu és Pedro, Petros, e sobre esta pedra, Petra, edificarei a minha igreja, tá? Então, essa ou esta, né, em algumas versões, é a palavra grega tetoute, tá? Que é esse demonstrativo grego que se encontra no feminino. Então, assim, é fácil a gente entender o que o texto diz, tá? Então, Pedro não é a pedra. Quem é a pedra é o próprio Senhor Jesus, tá? Bom, em tela rapidinho aí, é o papado, cabeça da igreja, a pedra fundamental sobre a qual a igreja está edificada, o supremo mediador e o substituto do Filho de Deus, como preceitua a dogmática romana? Não, né? Como já definimos aqui, até usando o texto bíblico em grego aqui para definir as palavrinhas, vale enfatizar que todo o Novo Testamento foi escrito em grego, grego koiné ou koiné. Koiné ou koiné significa comum, grego comum, tá? O Antigo Testamento foi escrito em hebraico com alguns rastros de aramaico. Agora o grego foi escrito aí o Novo Testamento todo nesse grego comum, tá? Certo? Então vamos continuar aqui em tela. Vejamos o que a palavra de Deus tem a nos ensinar sobre essa ideia de que Pedro é o primeiro papa. Será que isso é verdade? Vamos ver então o que a palavra do Senhor nos ensina. Em primeiro lugar, Jesus é o cabeça da igreja, tá? Essa verdade está extremamente clara, perdão, em Efésios 5:23. Diz o texto aí. Efésios 5:23 diz: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Olha que interessante essa definição colocada pelo apóstolo Paulo. Mas em segundo lugar, Jesus é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. O papado está alicerçado na interpretação de que Pedro é a pedra sobre a qual a igreja está edificada e que todo papa é sucessor de Pedro. Mas como observamos, o contexto de Mateus 16:18 está todo voltado para a pessoa de Cristo. O próprio Pedro deixou claro que Jesus, e não ele, é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Tem esses dois textos que eu coloquei para vocês notarem aí, Atos 4:11, e o texto diz: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. O apóstolo Pedro também vai citar na sua carta, 1 Pedro 2:4, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Então, mais aqui um trecho que expõe essa realidade, que Pedro não é a pedra, mas sim o próprio Jesus, né? Ninguém melhor do que o apóstolo Pedro para enfatizar isso. Mas em terceiro lugar, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. O título concedido aos papas, Sumo Pontífice, significa Supremo Mediador. Essa expressão não cabe em nenhum líder religioso, pois a Bíblia é categórica em afirmar que só existe um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. 1 Timóteo 2:5. O próprio Jesus afirmou essa verdade lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, no capítulo 14, versículo 6. Texto de 1 Timóteo 2:5, como vocês podem ver em tela, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Um outro trecho, citado aqui: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja,
Não tem papa, não tem pastor, não tem professor, não tem presbítero, não tem líder religioso algum que possa ser ali a ponte entre nós e Deus. Paulo foi categórico. Só existe um mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo, homem. Mas por que ele fala Jesus Cristo homem? Isso aqui é um assunto para a cristologia, né? Onde nós vamos ensinar aí as duas naturezas de Cristo, né? Que Deus é 100% homem e 100% Deus, tá? Na disciplina de de cristologia, nós vamos falar um pouco sobre essa realidade, e na disciplina de eclesiologia, a gente apenas tem esses textos que corroboram que o Senhor Jesus é a cabeça da igreja, tá? Legal. Então, dito isso, a gente vai continuar aqui em quarto lugar. O Senhor Jesus enviou o Espírito Santo como o seu substituto. Legal. Então, o único substituto de Jesus aqui na Terra chama-se Espírito Santo de Deus. Bem, o título atribuído aos papas, Vicarius Filii Dei, ou seja, substituto do Filho de Deus, também não pode ser concedido a nenhum homem. O substituto do Filho de Deus não é o Papa nem qualquer outro líder religioso, mas o Espírito Santo. O Espírito Santo, sendo Deus, está para sempre com a igreja e na igreja. O Espírito Santo veio para exaltar a Cristo e nos conduzir à verdade. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus subiu e o Espírito Santo desceu. E desceu para ficar com a igreja, para morar com a igreja, para viver eternamente com a igreja. Tá? Então nós não precisamos de nenhum rito, né, ou pagar alguma coisa a mais para sermos salvos. Né? Segundo Efésios 2,8, vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Tá? Então, o texto de João 14,16 vai trazer essa ideia que nós estamos trabalhando nesse quarto ponto, que Jesus enviou o Espírito Santo como seu substituto. Diz o texto: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro consolador para que fique convosco para sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em quinto lugar, Jesus, ele é o dono da igreja. Foi o próprio Jesus quem disse a Pedro que ele mesmo edificaria a sua igreja. Trabalhamos esse texto, né? A igreja pertence a Deus, pois foi comprada com o sangue de Jesus. Atos 20 e 28. Jesus nunca passou-nos uma procuração, dando-nos a liberdade para sermos os donos de sua igreja. Atos 20 e 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Tá? A gente tem até aquele texto que Pedro vai dizer que nós não fomos comprados com prata e ouro que se corrompe, mas fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo. Né? Bom, chegando aí na conclusão da nossa segunda aula, né? Em sexto lugar, Jesus é o edificador da igreja. Nós somos os cooperadores de Deus, mas é Deus mesmo quem edifica a sua igreja. Um planta, o outro rega, mas o crescimento vem de Deus. 1 Coríntios 3,9, né? O Senhor Jesus também disse, lá em Mateus 16,18, não conseguiríamos acrescentar nenhum membro ao corpo de Cristo, mesmo que, eu acho que eu ia escrever aí, uníssimos, né? Todos os recursos da terra. Mas está usássemos, mas a rigor é a mesma coisa, né? Então, Atos 2,47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Então, quem dá o crescimento da igreja de forma saudável? O próprio Deus. Quem dá o crescimento é o Senhor. 1 Coríntios 3, versículos 6 a 9. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Em sétimo lugar,
e último lugar, né? Jesus é o protetor da igreja. A igreja não caminha vitoriosamente à parte da assistência e proteção de Cristo. Os inimigos da igreja são muitos e perigosos, mas Jesus é o nosso escudo e protetor. Ele é o general desse glorioso exército que caminha triunfantemente rumo à glória. Bendito seja seu santo nome. Mateus 16, 18. Novamente eu quero ser enfático. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus é o cabeça da igreja, Jesus é aquele que nos elegeu antes da fundação do mundo, como citamos lá o texto de Efésios 1:4, como diz lá o apóstolo João, Apocalipse 13:8, que o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, ele foi morto antes da fundação do mundo, ou o próprio texto, né? João 15:16, não foi vós que vos escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça assim, não é? Sobre tudo quanto em nome de Jesus nós pedimos, o Pai conceda a nós, tá? Então, nós temos aí diversos trechos da palavra de Deus que corrobora com essa ideia de que Pedro não é o primeiro papa, a igreja não está fundamentada sobre Pedro, ou seja, sobre os papas, né, que vieram depois de Pedro, não mas a igreja está fundamentada sobre Cristo. E é por isso que durante milhares e milhares de anos, a qual ela foi perseguida, né, as pessoas não poderiam silenciá-la. Tentaram fazer isso com o apóstolo João, nós sabemos, né, o último dos apóstolos em vida, ilhando João, jogando João ali naquela ilha do mar Egeu, né? Aquela ilha vulcânica, pensando assim, talvez Domiciano, né? Vamos ilhar João, vamos colocar João naquela ilha, sozinho, não é? Longe da sua igreja, longe dos seus irmãos, longe da sua família, e talvez esse cristianismo crescente se finde, não é? Talvez esse cristianismo, no seu estado embrionário, acabe. Né? Eles pensavam que, ilhando João, o cristianismo iria acabar. Mas mal sabia Domiciano que, ilhando João, Jesus ia dizer para João o seguinte: ô João, sobe para cá e eu te mostrarei não as coisas que talvez vão acontecer, não as coisas que podem acontecer, mas as coisas que devem acontecer. E aqui está uma lição para nós, para nossa conclusão da aula de hoje. Quando todas as portas dos céus, humanamente falando, estão fechadas, não é? Quando você olha, eventualmente, para a circunstância e todas as portas estão cerradas, Deus ele abre uma porta genuína no céu para nós. Não é? Assim como nós temos vários trechos da palavra de Deus que em momentos de crise Deus quer revelar o trono, como lá em Isaías capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O rei Uzias morreu, o povo ficou sem um rei na terra, mas Deus se mostrou soberano no céu para Isaías. Assim é o nosso Deus. Que você possa, através dessa aula, ser edificado e se agarrar nas promessas do Senhor, sabendo que Ele é o Alfa e o Ômega. Antes dele não tem ninguém e depois dele não há ninguém. Que Deus abençoe você e até a próxima aula.